Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos estudar a associação de multiplexadores. Muito bem, existem dois tipos de associação de multiplexadores. Nós podemos associar multiplexadores para construir multiplexadores com a maior capacidade de bit e também podemos associar multiplexadores para construir um multiplexador com a maior quantidade de entradas. Vamos começar verificando como é que eu posso construir um multiplexador cujas entradas possuem mais do que um bit de tamanho. Então, neste caso, nós vamos utilizar um multiplexador de 1 bit, que a gente já projetou na aula passada, para cada um dos bits da palavra a ser selecionada. Então, como exemplo, vamos supor que eu queira projetar um multiplexador 4:1, em que cada uma das entradas tem tamanho de 4 bits. As entradas eu estou nomeando aí de A, B, C e D, e a minha saída é F. Tanto a minha entrada A, como a minha entrada B, como a minha entrada C e a minha entrada D, e também a minha saída F, todos esses sinais possuem tamanho de 4 bits. Então, minha entrada A pode ser representada pelos bits individuais A3, A2, A1 e A0, em que A3 é o bit mais significativo e A0 é o bit menos significativo. Minha entrada B também pode ser representada pelos bits individuais B3, B2, B1 e B0. Novamente, B3 é o mais significativo e B0 é o menos significativo. E isso segue para a minha entrada C e minha entrada D e também para a minha saída F. Nesse caso, como eu tenho 4 entradas, eu vou precisar de 2 bits de seleção. Os bits de seleção no caso aí são S1 e S0. E é válido lembrar que nesse caso aí, tanto S1 como S0 tem apenas um bit de tamanho. Porque esses bits de seleção simplesmente vão indicar qual é a entrada que vai ser transferida para a saída. Então, como é que a gente faz esse projeto? Para isso, vamos verificar como é que esse multiplexador 4:1 de 4 bits ele vai funcionar. Caso minha entrada de seleção S1 e S0 for 00, a minha saída F assume o valor da entrada A. No caso, isso quer dizer o quê? Que o bit F3 é igual ao bit A3, o bit F2 é igual ao bit A2, o bit F1 é igual ao bit A1 e o bit F0 é igual ao bit A0. Quando a minha entrada de seleção for 01, minha saída F é igual à minha entrada B. Isso quer dizer o quê? Que meu bit F3 é igual ao meu bit B3, meu bit F2 é igual ao meu bit B2, meu bit F1 é igual ao meu bit B1 e meu bit F0 é igual a meu bit B0. Por sua vez, quando a entrada de seleção for igual a 0, minha saída F é igual à minha entrada C. E desta forma, F3 é igual a C3, F2 é igual a C2, F1 é igual a C1 e F0 é igual a C0. E por fim, quando a minha entrada de seleção for 1, minha saída F é igual à minha entrada D, ou seja, F3 é igual a D3, F2 é igual a D2, F1 é igual a D1 e F0 é igual a D0. O que eu vou fazer nesse caso? Para eu construir esse multiplexador 4:1 de 4 bits, eu vou utilizar 4 multiplexadores 4:1 de 1 bit só. Em um multiplexador, eu vou gerar F3, no outro eu vou gerar F2, no outro eu vou gerar F1 e no outro eu vou gerar F0. E nas entradas do multiplexador F3, eu vou colocar todas as possibilidades que F3 pode assumir nessa situação. No caso aqui é A3, caso os bits de seleção for 00, D3, caso os bits de seleção for 01, C3, caso os bits de seleção for 10, e D3, caso os bits de seleção for 11. E esse procedimento se repete para todos os multiplexadores. Então se repete para o multiplexador de F2, para o multiplexador de F1 e para o multiplexador de F0. Então aí no slide nós temos o diagrama de um multiplexador 4:1 de 4 bits, utilizando nesse caso multiplexadores 4:1 de 1 bit só. Então veja que nesse multiplexador aqui, que tem como saída F3, quais são as entradas? A3, B3, C3 e D3. Nesse multiplexador que gera F2, as minhas entradas é A2, B2, C2 e D2. Nesse multiplexador que gera F1, as minhas entradas é A1, B1, C1 e D1. E nesse multiplexador que gera F0, as minhas entradas é A0, B0, C0 e D0.
os meus bits de seleção S1 e S0 entram em todos os multiplexadores. Vamos supor a situação em que S1 vale 0 e S0 vale 0. Então o que vai acontecer nesse caso? Nesse primeiro multiplexador é selecionado A3, nesse é selecionado A2, nesse é selecionado A1 e nesse é selecionado A0. Então F3 vale A3, F2 vale A2, F1 vale A1 e F0 vale A0, ou seja, F é igual a A. Vamos supor agora que S1 vale a 0 e S0 vale a 1. Então nesse multiplexador é selecionado B3, nesse é selecionado B2, nesse é selecionado B1 e nesse é selecionado B0. Então F3 vale B3, F2 vale B2, F1 vale B1 e F0 vale B0, ou seja, meu número F é igual ao meu número B. Vamos supor a situação em que S1 vale a 1 e S0 vale a 0. Então nesse multiplexador é selecionado C3, nesse é selecionado C2, nesse é selecionado C1 e nesse é selecionado C0. Então F3 é igual a C3, F2 é igual a C2, F1 é igual a C1 e F0 é igual a C0. Ou seja, meu número F é igual ao meu número D. E por fim, vamos supor que S1 vale a 1 e S0 vale a 1. Nesse multiplexador é selecionado D3, nesse é selecionado D2, nesse é selecionado D1 e nesse é selecionado D0. Então meu bit F3 vale D3, meu bit F2 vale D2, meu bit F1 vale D1 e o meu bit F0 vale D0. Então esse diagrama aqui é um multiplexador 4:1 de 4 bits. Eu posso aumentar tanto a quantidade de entradas, eu posso colocar, por exemplo, 8 entradas, utilizando aqui no caso multiplexadores 8:1, ou posso aumentar a largura das entradas. Por exemplo, fazer um multiplexador 4:1 de 8 bits. Aí no caso eu vou precisar de 8 multiplexadores 4:1. Qual é a aplicação para esses multiplexadores com mais de um bit nas entradas? Os dados no sistema digital, geralmente, eles têm mais de um bit de largura. Por exemplo, eu posso utilizar, nesse caso, um multiplexador 4:1 de 4 bits, nós podemos utilizar para um circuito que seleciona de 4 informações, no caso data, hora, alarme ou cronógrafo, qual dessas 4 informações vai ser apresentada lá no display de 7 segmentos, por exemplo. O display de 7 segmentos só pode apresentar uma informação por vez. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um multiplexador em que uma entrada eu coloco o valor de data, outra o valor de hora, outro o valor de alarme, outro o valor do cronógrafo, e a partir das entradas S1 e S0 eu seleciono qual entrada vai ser transferida para a saída. E nessa saída eu ligo no display de 7 segmentos. Então a partir do controle de S1 e S0 eu consigo apresentar lá no display de 7 segmentos qual a informação vai ser mostrada. Quando for 00, por exemplo, eu seleciono a data. Quando for 01, eu seleciono a hora. Quando for 10, eu seleciono o alarme. E quando for 11, eu seleciono o cronógrafo. Como as informações de data, hora, alarme e cronógrafo nessa situação, estou supondo que são de 4 bits, eu vou ter que usar um multiplexador em que as entradas têm tamanho de 4 bits e a saída tem tamanho de 4 bits. Ok, pessoal? Deu para entender isso aí? Vamos agora para outro tipo de associação de multiplexadores. Outro tipo de associação de multiplexadores é a associação que a gente denomina associação em cascata. Para que serve a associação em cascata? A associação em cascata serve para você construir multiplexadores com a maior quantidade de entradas, utilizando para isso multiplexadores com uma menor quantidade de entradas. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira construir um multiplexador 4:1 utilizando multiplexadores 2:1. Eu posso fazer essa construção a partir deste circuito aqui apresentado no slide. Vamos analisar ele e verificar que ele implementa, no caso, um multiplexador 4:1. As entradas, no caso, é A, B, C, D, e a entrada de seleção S1 entra nesses dois primeiros multiplexadores, e a entrada S0 de seleção entra nesse outro multiplexador aqui. Se a gente encarar esse blocozinho aqui como uma caixa preta, ó, uma caixinha aqui, isso aqui é multiplexador 4:1. Nós temos 4 entradas, A, B, C, D, 2 bits de seleção e uma saída. Vamos verificar agora como é que funciona essa associação de multiplexadores 2:1.
Então, muito bem, vamos começar analisando as possíveis condições de S1 e S0. Vamos começar para S1 igual a 0 e S0 igual a 0. O que vai acontecer? Nesse primeiro MUX, eu seleciono A, nesse MUX aqui de cima, e no MUX aqui de baixo eu seleciono C. Então, aqui aparece A e aqui aparece C. Como S0 vale 0, eu seleciono essa entrada aqui. Então, a minha saída F é igual a A. Então, para a condição de S1 igual a 0 e S0 igual a 0, minha saída F é igual a A. Vamos agora para a situação em que S1 é igual a 0 e S0 é igual a 1. Como S1 é igual a 0, nesse multiplexador eu seleciono a minha entrada 0 e nesse eu seleciono minha entrada 0. Então, na saída desse primeiro multiplexador eu tenho A e na saída desse multiplexador aqui de baixo eu tenho C. Como S1 é igual a 1, eu seleciono essa entrada aqui do meu MUX. Então, a minha saída F vai ser igual a C. Então, para S1 igual a 0 e S0 igual a 1, minha saída F é igual a C. Vamos agora para outra condição de S1 e S0. No caso, S1 igual a 1 e S0 igual a 0. Quando S1 for igual a 1, eu seleciono essa entrada nesse MUX de cima e essa entrada no MUX de baixo. Então, a saída desse MUX de cima é quem? É B, e desse MUX de baixo é D. E como S0 é igual a 0, eu seleciono essa entrada aqui do MUX. Então, a minha saída F, nesse caso, é igual a B. Então, quando S1 é igual a 1 e S0 é igual a 0, minha saída F é igual a B. E, por fim, vamos analisar a situação em que S1 é igual a 1 e S0 é igual a 1. Então, S1 é igual a 1, S0 é igual a 1. Como S1 é igual a 1, eu seleciono essa entrada e essa nesse MUX. Então, a saída desse MUX de cima é B e do MUX de baixo é D. E como S0 é igual a 1, eu seleciono essa entrada aqui. Então, a minha saída F é igual a D. Então, para S1 igual a 1 e S0 igual a 1, a minha saída F é igual a D. Então, podemos reunir todas essas informações nesta tabela de funcionamento aqui. Quando as entradas S1 e S0 for 0, 0, a minha saída F é igual a A. Quando for 0, 1, minha saída F é igual a C. Quando for 1, 0, minha saída F é igual a B. E quando for 1, 1, minha saída F é igual a D. Ou seja, isso aqui é justamente o MUX 4:1. É importante dizer que podemos fazer associação em cascata para construir multiplexadores ainda maiores. Por exemplo, aqui eu estou usando multiplexadores 4:1 para construir um multiplexador 8:1. Fica aí como exemplo para você demonstrar que esta associação aqui de 3 multiplexadores 4:1 tem essa tabela de funcionamento indicada aqui no slide. Como faz isso? Verificando para todas as possibilidades de S2, S1 e S0. Então você coloca S2 igual a 0, S1 igual a 0, S0 igual a 0, verifica quais são as entradas que vão ser selecionadas em cada MUX para gerar a saída. Um ponto importante a dizer é em relação a esse último multiplexador aqui. Nesse último multiplexador aqui, as duas entradas de seleção são iguais. No caso, são iguais a S2. E nesse último MUX aqui não está errado. Realmente é só utilizar a entrada de cima e a entrada de baixo. Essas entradas aqui do meio não vou utilizar na minha estrutura. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na aula de hoje vimos a associação de multiplexadores, que é um mecanismo que existe para construir multiplexadores ou com a maior quantidade de entradas ou multiplexadores em que as entradas têm uma maior quantidade de bits. Na próxima aula vamos começar a estudar uma das principais aplicações para multiplexadores, que é a geração de funções lógicas combinacionais. Então, conto com todos, espero que fique bem e até a próxima.